Louvado seja Deus. Amém? Então, deixa eu só ajeitar aqui a configuração da transmissão pelo Instagram. Lembrando que esse material também vai para o Instagram, Templo do Corpo de Cristo. Apocalipse, capítulo de número 11. Apocalipse, capítulo de número 11. Nós vamos abordar este capítulo em duas partes, porque esse capítulo 11 de Apocalipse trata das duas testemunhas que estarão no período da grande tribulação e trata também da sétima trombeta. E trata também da sétima trombeta, né? Da sétima trombeta. E aí, necessariamente, o abordaremos em dois tempos. Ou em mais, se for o caso, né? Vamos na direção e na inspiração do Senhor. Amém? E foi-me dada uma cana. Apocalipse capítulo 11, verso 1. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois cartiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, e as vencerá e as matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio. E não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns para os outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles,
e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E do terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai. Eis que o terceiro ai cedo virá. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Bem, estamos diante de mais um momento profético não de João, né? Mas do Senhor através do seu servo com relação aos tempos finais, com relação ao período da grande tribulação. Muitos acontecimentos se darão nesse período. Deixa eu pontuar mais uma vez que a nossa abordagem aqui, ela é pragmática. A nossa abordagem, ela é didática, ela é pragmática, ou seja, ela é para que a gente aprenda, nós aprendamos, para que seja detectado, né, pela lupa do Espírito Santo, verdades e princípios e valores que nós devemos agregar à nossa vida diária para um viver cristão sarado, resolvido e abençoado. Quem já me conhece sabe que eu não sou pregador, como eu estava dizendo na ministração do capítulo 10, de fazer a tampa da chaleira voar. Mas se ouvir o que a gente tem a dizer, eu acho que voa. E da forma que a gente conversa, né? Dia desse irmão perguntou se estava pregando muito. Eu disse: não, eu não prego, eu não sou pregador. Eu converso sobre a palavra de Deus com os irmãos. Bem, se absorver a palavra, aí não só a tampa da chaleira vai voar, mas vai voar a tampa, a chaleira, o fogão, até a cozinha vai para os ares. E também, deixa eu dizer aqui, que a nossa abordagem, ela não é voltada para essas questões de curiosidade bíblica, sabe? Não é. A ideia é nós evoluirmos como cristãos. Amém? Preciso pontuar também, nesta oportunidade, como eu disse já anteriormente, ninguém tem precisão sobre as figuras de linguagem que o livro de Apocalipse nos apresenta. Ninguém tem uma precisão. Existe um termo muito usado nas pregações, que é conjectura. Eu alerto para quem gosta de fazer conjectura para ter cuidado, porque pode se criar aí uma heresia ou um mau entendimento do que você quer comunicar. Até porque quando você está em loco, quando você está presencial, né, e em casos de vídeo, só se houver uma edição em tempo real. Eu não tenho agora aqui ferramenta para fazer essas edições no Instagram, muito menos no Facebook. E vai para o YouTube, mas a gente não tem se aplicado a fazer a edição de colocar aqui no rodapé uma tarja fixa ou rolante, dizendo: isso é uma conjectura, isso é uma conjectura, isso é uma conjectura, enquanto eu estou falando. E nem você, pregador, muito menos ao vivo, a não ser que você grave, peça para alguém editar, ou você mesmo trabalhe com isso, e você, na hora da sua fala conjecturesca, você esteja dizendo: isso é uma conjectura, isso é uma conjectura, né? Para que o seu espectador, para que seu telespectador, para que seu internauta entenda que não é isso que a Bíblia está dizendo. Isso é uma suposição, isso é uma hipótese,
Isso é o entendimento seu, ou de repente até uma parábola que você está usando para querer ensinar alguma verdade. Mas quando é parábola, aí já fica menos complicado, né? Porque a parábola fora usada por Jesus para ensinar verdades espirituais, e ele dava exemplo de coisas terrenas. Aí você pode até fazer isso. Mas em termos de conjectura, não. Conjectura é uma questão hipotética, não é? É uma interpretação pessoal, é um entendimento pessoal que a pessoa tem sem um real fundamento. Por isso que o conjecturar eu considero problemático, hermeneuticamente eu considero problemático, né? E aí eu não entro nessa vibe. Eu me limito, primeiro, à minha pequenez, eu me limito às ferramentas que eu tenho, hermenêuticas, e me limito ao que o texto, sobretudo o texto diz. Eu procuro não acrescentar. Eu entendo que se eu acrescentar alguma coisa a essa escritura, me será acrescentado os flagelos que estão aqui escritos. E tirar muito menos, né? Para não ser tirado a minha parte da árvore da vida, que eu ainda espero ter direito. Amém? Então, é importante isso. O que nós temos aqui, por exemplo, nessas duas testemunhas, que uns dizem que será Elias e Moisés, né? Por conta do texto que se refere a ambos, porque foi Elias, né? Que quando estava sendo afrontado, ele pediu que descesse fogo do céu e consumisse os inimigos. Isso aconteceu. Moisés, e foi Elias que orou para que não chovesse, e não choveu. Foi Moisés quem abriu o mar vermelho. Foi Moisés que, pelo poder de Deus, determinou as pragas para o Egito. Claro que quem fez foi Deus, mas quem estava, quem parou, quem fazia chover e quem faz chover é Deus. Quem fez cair fogo do céu foi Deus. Mas esses homens foram os protagonistas dessas manifestações. Elias, sabemos, foi arrebatado em uma carruagem de fogo. Moisés morreu. Satanás lutou com o anjo para descobrir onde estava sepultado o seu corpo, né? E obviamente para Deus trazer essa turma de volta é a mesma coisa. Nosso Deus é Deus do impossível. Ele vai ressuscitar a gente que morrer. Quem morrer até a vinda de Jesus, Jesus vindo, os mortos ressuscitarão primeiro, os que morreram em Cristo. Então pense, aquela pessoa que morreu queimada, que foi carbonizada, mas era um servo do Senhor, vai voltar. Um servo de Deus, uma serva de Deus que de repente foi vítima de um naufrágio ou de um banho de mar, e o tubarão veio, principalmente se ele tomava banho aqui em Boa Viagem, o tubarão veio e comeu ele, né? Ele mordeu ele morreu, o tubarão morde e solta, porque carne humana não é comida de tubarão. Mas a pessoa morreu. Algumas morreram em terra, outras morreram afogadas, enfim, a pessoa se decompôs ali dentro d'água. O Senhor vai criar corpos novos para essas pessoas.
as que foram sepultadas no chão, na gaveta, enfim, foram cremadas. O Senhor vai fazer corpos novos para essas pessoas. Precisamos entender que para o nosso Deus nada é impossível. Ele chamou o que não existia à existência e Ele pode dar vida nova ao que já existiu. Que dirá fazer? Ora, Abraão, o texto em Hebreus diz que Abraão cria que das cinzas Deus poderia suscitar Isaac. E nós precisamos estar nesta fé de Abraão sobre as impossibilidades do divino. Entende? Precisamos estar nesta mesma fé de Abraão. Diga-se de passagem que nós, gentios, somos chamados Israel de Deus por causa da fé que se assemelha à fé de Abraão. Precisamos estar nesta fé, porque para Deus nada é impossível. Eu estava pregando um dia desses sobre o tema que me foi dado: Jesus acalma a tempestade. Eu tive a curiosidade de observar uma diferença da narrativa de Mateus e de Marcos. A de Lucas é muito semelhante, essa narrativa, mas há alguns pontos diferenciados que me chamaram a atenção da narrativa de Mateus e da narrativa de Marcos. Quando Jesus está ordenando aos discípulos, né, que, aliás, quando o Jesus está com os discípulos no barco e o barco é assaltado pelas ondas, o vento forte, e acontece uma grande tempestade, e a narrativa de Marcos, ele diz que Jesus pergunta aos discípulos: onde está a vossa fé? E quando eu parei para observar esse detalhe, eu disse aos irmãos: por que Jesus pergunta aos discípulos: onde está a vossa fé? Porque Jesus já havia dado subsídios para que os discípulos tivessem fé suficiente para não se amedrontar diante de situações adversas, como, por exemplo, aquela tempestade que estava acontecendo. Ainda muito mais porque Jesus estava com eles, mesmo em forma humana e dormindo, mas estava Jesus ali com eles. Só que a gente percebe também, pela narrativa dos evangelistas, que eles ainda não tinham a devida noção de quem era Jesus, ao ponto de, quando Jesus repreende o vento e aquieta o mar, eles questionam: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas voltando à questão, porque a abordagem aqui não é sobre isso, mas me lembrei agora do fato de Jesus ter dado a eles subsídios suficientes para terem fé. Por isso que Jesus, eu questiono: onde está a vossa fé? E aí, voltando para o capítulo 11 de Apocalipse, nós temos subsídios suficientes para crermos que o nosso Deus é o Deus do impossível. Então, mandar Elias descer, o céu é de Deus. Entra lá quem ele quer, fica lá quem ele quer. Se bem que depois que a gente for para o céu, o Senhor não vai nos expulsar mais de lá. E não seria o caso de expulsar Elias. Seria o caso de, se fosse o caso, e se for o caso de ser Elias aqui, que eu penso que não é, está no poder dele. Ressuscitar Moisés, para que Moisés voltasse a evangelizar a humanidade. Qual o problema disso? Mas eu também estou dizendo que não é Moisés. Não estou dizendo que seja Moisés. Eu não posso afirmar que seja Moisés e que seja Elias.
me vem ao coração duas coisas que eu preciso pontuar aqui para vocês. Primeiro, observe que quando Jesus pergunta aos discípulos, os que dizem os homens ser o Filho do Homem, vamos lá, Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Deixa eu conferir se é 16. Não, é 18, né? Vamos lá, vamos com calma. Mateus é 16. É Mateus 16. Versículo de número 13. Mateus 16 e 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Vejam só. Porque diziam as pessoas que Jesus poderia ser João Batista, Elias ou Jeremias ou um dos profetas? Porque observem, Jesus tinha a mesma pegada evangelística, a mesma pegada doutrinária. Jesus tinha a mesma postura de um homem de Deus, semelhante à de João Batista. As palavras de Jesus eram fortes. Em um momento, questionaram a autoridade do falar de Jesus. Quem é este que fala com tanta autoridade? O poder do Senhor sobre a natureza, o poder do Senhor sobre os demônios, o poder do Senhor sobre as enfermidades, a autoridade de Jesus, que de certa forma intimidava os seus adversários. Por outro lado, também fazia com que muita gente levantasse contra ele, mas não podiam avançar em nada sem a permissão e o tempo estabelecido pelo divino. A contundência da fala de Jesus. Ora, a postura de Jesus lembrava João Batista, a postura de Jesus lembrava Elias, a postura de Jesus lembrava Jeremias. Era Jesus esses personagens? Não. Não. Então, as testemunhas, elas que aparecem aqui no capítulo 11 de Apocalipse, elas exercerão um poder ministerial no Espírito Santo, da presença de Deus. Se constituindo uma ameaça para o anticristo e a toda a impiedade durante esse período tribulacional durante 1260 dias, de maneiras que a besta será neutralizada, seus sinais, as maravilhas dos profetas da besta, porque eles operarão com engano, serão neutralizadas por essas testemunhas que lembrarão Moisés e lembrarão Elias. Louvado seja o nome do Senhor.
É Deus, mais uma vez, voltando as suas atenções para muitos que sobreviverão à grande tribulação. É Deus dando mais uma oportunidade para que as pessoas se convertam. Não oportunidade na perspectiva dispensacionalista. Eu não sou dispensacionalista, porque eu penso que Deus, ele não faz tentativas. Deus não faz tentativas de salvar o homem. E o lema do dispensacionalismo são tentativas de Deus salvar o homem. E como houve falhas, ele resolveu mandar Jesus. Não. Jesus não foi uma última opção do divino. Jesus foi a única opção do divino. Jesus é a única opção que você tem para ser feliz. Jesus é a única opção salvífica. Jesus não é uma última opção. Jesus é a única. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A era da inocência, dos juízes, dos reis, dos profetas, ao período antediluviano, ou o dilúvio, enfim, nada disso foram tentativas divinas de salvar o homem. Quando o homem pecou, estava selada a condenação do homem. Providencialmente Deus, quando cobre a nudez de Adão e Eva com a pele do animal, que serve de um tipo expiatório, nesse ato de Deus, Jesus, o Salvador, já estava nos planos de salvação para o homem. É Deus se determinando a vir pessoalmente nos salvar. Amém? Porque aquele que os discípulos questionaram, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Ele é o Verbo que se fez carne. Ele é o Emanuel. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a expressão exata de Deus. Jesus Cristo é Deus em forma humana. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Quem é este? É o Salvador do mundo. Então Jesus nunca foi uma opção, ou a última opção. Jesus foi a única opção, não é? Fora dele não há salvação. Não há outro nome dado em cima no céu nem embaixo na terra pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. A não ser o nome de Jesus. Amém? Pois bem, no período da grande tribulação, nós vamos perceber que o templo que será reedificado, ele mais uma vez será profanado. O templo que já foi profanado, que já foi destruído, que foi reedificado e depois foi transformado em mercado. Jesus chegou lá e disse, repreendendo, né? Vocês transformaram a casa de meu pai, que é casa de oração, em covil de ladrões e salteadores. A profecia diz que esse templo será reerguido, né, para o momento da grande tribulação, que é quando o anticristo ele sentará no trono. E ao sentar no trono, mais uma vez, a profanação estará acontecendo, porque o anticristo, ele será por muitos adorados. Será por muitos adorado, o anticristo.
Tá? E mais uma vez ele será profanado. Pois bem, a João foi dado um instrumento de medição para que ele aferisse o templo, não é? O altar e os que nele adoram. Essa medição ela é simbólica porque o que está em jogo aí é a condição espiritual do povo judaico. A condição espiritual do povo judaico. O povo judeu que até o período da grande tribulação ainda também, durante o processo da grande tribulação, ainda também não terá admitido a messianidade de Jesus. Porque a maioria dos judeus, os judeus como nação, não admite que Jesus Cristo é Messias. Não é? Eles ainda estão esperando o Messias, o Salvador. Eles ainda estão esperando. Ainda estão em João capítulo 1, verso 1. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Eles só vão admitir a messianidade de Jesus na parousia. O que é a parousia? A parousia é a manifestação visível de Jesus para o mundo. É quando seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras e ali a palavra de Deus diz que o verão aquele a quem o transpassaram. Verão aquele a quem o transpassaram. E estará sendo aferido aqui essa medição do templo, do altar e dos que dele adoram. Isto é uma aferição à espiritualidade do povo judaico, que, vamos lá, há muitas fases do povo judeu, não é? Uma delas, antes do cativeiro babilônico, era a idolatria. Depois do cativeiro babilônico, são as heresias. Nesse período que estamos vivendo, o que está acontecendo muito com o povo judeu é o sincretismo religioso. Há muitas religiões no Estado de Israel. Há muitas religiões no Estado de Israel. Há supostamente alguns remanescentes ao judaísmo. Há muitos judaizantes. Porém, essa miscigenação religiosa é uma problemática hoje no Estado de Israel, no meio do povo judeu. Esse sincretismo religioso, esse ecumenismo religioso é uma das coisas que tem descaracterizado o povo na sua espiritualidade. O período da grande tribulação está estabelecido por causa do povo de Israel. Lembremos-nos que esse contexto apocalíptico, ele é voltado para especificamente o povo de Israel. O mundo estará com as atenções voltadas para Israel, inclusive por conta exatamente da sua rejeição ao sistema do anticristo, quando se aperceberem que o Cristo que estará ali dizendo sou eu, é falso. Não é o verdadeiro. E essa rejeição ao anticristo
vai fazer com que as nações fiquem de orelha em pé, fiquem atentas para Israel e se oponham a Israel. Se oponham a Israel. Não é? Prova tanta que mais na frente nós vamos ter o Armagedon. Nós vamos ter as nações contrárias a Israel ao ponto de querer exterminar Israel. Que aí é quando acontecerá a parousia, é quando acontecerá de Jesus vir, aniquilará os inimigos de Israel e implantará o milênio. Porque Israel, apesar dos conflitos que está metido nos dias de hoje, Israel é a nação escolhida por Deus para, através de Israel, deixa eu dizer para você que Israel é o conjunto das 12 tribos. Quando a gente fala de Judá, a gente está falando de uma tribo específica, que é a tribo de Judá, de onde veio Davi, de onde veio Jesus. João capítulo 4 diz que a salvação vem dos judeus, no sentido de Jesus ser descendente da tribo de Judá. Mas as atenções de Deus não estão voltadas só para uma tribo, está voltada para esse povo todo. Israel é o conjunto das 12 tribos, que no Velho Testamento se dividiu em Reino Norte e Reino Sul. Aí precisa ler Bíblia para entender melhor isso aí. Mas quando se trata de Israel, se trata do conjunto das 12 tribos. Do povo que é descendente de Abraão, que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e de Jacó vem as tribos. E Deus prometeu a Abraão que a sua descendência seria bendita sobre a terra, e seria como as estrelas do céu, seriam incontáveis, um povo muito grande, um contingente enorme. E o processo todo é que através de Israel, o Deus do céu, o Deus da glória, seria conhecido. Deus não resolveu salvar Israel como nação para o céu, porque Deus não é exclusivista. Não é? Se a doutrina da predestinação fatalista existisse, ela estaria voltada para o povo de Israel e não para nós gentios. Por isso que quando alguém diz assim: pastor, meu filho é filho da promessa. De qual promessa? De ser salvo? Não é ser salvo, porque Deus não tem responsabilidade sobre a salvação de ninguém. A responsabilidade da salvação agora é individual. A minha salvação depende de mim, a tua depende de ti, a de teu filho depende dele, a de sei quem depende dele. Deus já fez o que tinha feito para salvar. Cabe às pessoas entrarem no caminho apertado, estreito, que é Jesus, para se salvar. As pessoas têm que se unir a Jesus para se salvar. Tem que nascer de novo para se salvar. Tem que nascer da água do Espírito para se salvar. Tem que se converter, nascer de novo para se salvar. Tem que ser lavada e remida pelo sangue de Jesus para se salvar. Até os judeus hoje que quiser salvação tem que confessar Jesus como seu Salvador. Para se salvar na grande tribulação tem que negar o anticristo e dizer que o Cristo crucificado é o Messias. Não tem outro caminho para se chegar a Deus sem ser Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único caminho que se chega a Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus, e pronto. Não é religião, não é crendice, não é assistencialismo, não é bondade, não é esmola, não é favor, não é caridade, nada nos aproxima de Deus a não ser a pessoa bendita de Jesus. Ninguém vem ao Pai, disse Jesus, a não ser por mim. Jesus é o único caminho que nos leva ao Pai. Amém? Mas quando Deus chamou Abraão lá no capítulo 12 de Gênesis,
Deus chamou Abraão para formar um povo, para ser um povo missionário, para através deste povo, o Deus cujo céu manifesta a sua glória e o firmamento, a obra das suas mãos, tornar-se conhecido. Prova tanta que você que lê a Bíblia sabe que sempre houve um personagem, né, israelense que no meio dos gentios tornou Deus conhecido. A menina, por exemplo, que trabalhava na casa do comandante do rei da Síria, fez com que Naamã procurasse o profeta para que ele fosse curado da lepra. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, no meio dos babilônicos, tornou o Deus do céu conhecido a Nabucodonosor, a Dario, a Artaxerxes, homens gentios. Louvado seja o nome do Senhor. Esse era o propósito, esse foi o propósito de Deus, fazer o surgimento de um novo povo a partir do chamado que ele fez a Abraão. E daí surgem os hebreus, os israelitas, e a gente conhece como judeus, por causa da tribo de Judá, mas é tudo um povo só. É tudo um povo só. Há essas fases históricas, mas quando a gente fala do povo de Deus, a gente está falando das 12 tribos da tribo de Israel. Deus chamou esse povo para, através dele, Deus fez surgir esse povo. Porque até o chamado de Abraão era tudo um povo só. Era tudo um povo só. Quando Deus chama Abraão, agora existem os gentios. Os gentios são os que ficaram para trás. Gentio é não ter a revelação do Deus do céu. Gentio é não ser descendente de Abraão. Gentio com O, tá? Gentio com O. Por isso que Jesus disse que os gentios é quem vive ansiosos pelo dia de amanhã. Porque os gentios não conhecem a Deus. Os gentios não conhecem a Deus, disse Jesus. Porque ser gentio é ter ficado para trás. Ser gentio é não ter a revelação do Deus do céu. Ser gentio é não ser descendente de Abraão. Geneticamente é não ser descendente de Abraão. Historicamente é não ser descendente de Abraão. Espiritualmente é não comungar da fé de Abraão. Por isso que quando o gentio se converte, ele passa a ser chamado de Israel de Deus, porque ele entra na dimensão da fé de Abraão, como eu disse agora há pouco. É importante entender isso. Amém? Que nós gentios convertidos, nascidos de novo, crentes em Jesus Cristo, somos Israel de Deus pela fé. Pois bem, com essa nova classe de povos, comumente chamado povo de Deus, esse povo deveria tornar Deus conhecido aos outros povos. Eu já mencionei aqui alguns exemplos. Quando João diz, no capítulo 1, versículo 11 do seu livro, que ele veio para os que eram seus, Jesus veio, não era, algumas pessoas interpretam que ele veio salvar os judeus, e pelos judeus o rejeitarem, ele resolveu salvar o resto do mundo. Não, irmãos, não, jamais. Jesus veio para restaurar o papel messiânico, o papel missiológico, aliás, de Israel. Fazer de Israel uma nação missionária. E João diz, no capítulo 4 do seu evangelho, a salvação veio dos judeus porque Jesus é da tribo de Judá. Mas ele não veio salvar só os judeus. Ele veio restaurar o papel missionário do povo de Israel. Eles rejeitam, mas a salvação, ela é estendida a todo o planeta Terra. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo. Glória ao nome do Senhor. Você já estava nos planos salvíficos de Deus. Você que ainda não é convertido, você está nos planos salvíficos de Deus. Agora é necessário que você conheça a verdade e seja salvo. Então Israel
antes do período do cativeiro, vive esse problema de idolatria, depois do cativeiro vive um problema de heresia, e dos momentos atuais, essa miscigenação religiosa. No período da grande tribulação, com o advento do anticristo, as coisas estreitarão, perceberão que o Cristo lá não é o verdadeiro, e aí muitos se converterão. Muitos se converterão. Alguns, aí vejam só como é problemática essa situação. Uns aderirão ao anticristo, outros não aceitarão o anticristo e também não se converterão a Jesus. A gente conhece hoje comumente como evangélico, né? Não se converterão ao cristianismo, ou seja, não serão seguidores de Cristo, do Cristo, o Messias, que na parousia eles verão o que foi traspassado. E haverá, eu falei dos que aderirão ao anticristo, né? Os que não aderirão e não se converterão ao Cristo verdadeiro, e os que se converterão. Haverá essas três classes de pessoas no período da grande tribulação. Então, essa medição que João recebe para fazer é uma aferição à espiritualidade do povo de Deus. E aí as testemunhas virão com o poder de Moisés e com o poder de Elias. E observe que homens de várias tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias. Bem, como eu já havia dito, as nações estarão com as atenções voltadas para Israel nesse período da grande tribulação, por conta de vários fatores. Um deles é esse aqui. É Deus fazendo se cumprir a sua palavra através do povo de Israel, Deus tornando-se conhecido ao mundo. Vai se cumprir aqui no capítulo 11 de Apocalipse. Porque, como eu disse na abordagem anterior, Deus não é homem para mentir, nem filho para se arrepender. Quando Deus diz, Ele faz. Quando Deus promete, Ele cumpre. Os propósitos de Deus não são impedidos, como disse Jó. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Observe que na história, o que tem havido é como uma suposta frustração do divino. O povo de Israel não atendeu o seu chamado de torná-lo conhecido aos outros povos. Até então, no capítulo 11 de Apocalipse, vai se cumprir o desígnio de Deus, de através de Israel. Não necessariamente, observe, não é? Pela nação. Pela nação, eu digo pelo conjunto das pessoas, mas por 2 personagens. Por isso que o Senhor aí chama de suas testemunhas. 2 personagens que farão as atenções de vários povos, tribos e línguas e nações. Aleluia. Para os seus feitos, para as suas palavras, não é? De conversão. Necessariamente de conversão. Eu disse na abordagem anterior que Deus tem várias maneiras de chamar as pessoas ao arrependimento. Uma delas é abençoando as pessoas, né? Volto a lembrar. Deus te abençoa tanto, aí tu chega um momento e diz assim, rapaz, é muita bênção. É muita bênção. Aí você percebe que tá no caminho meio troncho, tá meio errado, tá meio... Vai dizer, caramba, Deus não merece isso. Eu preciso mudar a minha vida, eu preciso me consertar, eu preciso me orientar. Você já viveu essa experiência? Eu fiz até uma enquete, que quem já viveu essa experiência, escrevesse aí depois da live. Eu já vivi isso, eu vivo isso. Deus abençoa tanto, mas você percebe que você não faz por onde merecer. Você
percebe que é aquele pecadorzão, sabe? Aquele safadão, né? Não Wesley, mas é aquela pessoa que só vive pisando na bola, mas mesmo assim é bênção de um lado, é bênção de outro. Você às vezes tem mais bênção do que quem vive na igreja orando, você é mais abençoado do que quem vive jejuando. Aí você, rapaz, não ora tanto, jejua tanto, faz tanta obra e só vive na prova. Eu não, eu oro pouco, rapaz, eu não sou nem crente, é muita bênção, é muita glória, Deus é bom. Aí você para e diz, rapaz, eu preciso parar de fazer essas coisas erradas que eu venho fazendo. Você já viveu essa experiência? Aleluia. A outra é Deus, né? A outra maneira é Deus apertando, é Deus acolchando. Aí eu até respondi, né? O questionamento possível de alguém fazer, tipo, mas pastor, por que Deus age assim com um e assim com o outro? Porque Deus conhece a estrutura de cada um. Deus conhece a estrutura de cada um. E aí eu desmistifiquei aquela fala popular de que quem não vem pelo amor vem pela dor. Tem gente que nem pela dor às vezes vem. Acredite, muitos ainda não se converterão. Muitos ainda não se converterão, mesmo na grande tribulação, mesmo o pau comendo, mesmo também vendo milagre, mesmo vendo a autoridade desses homens de Deus, muitos não se converterão. Mas o propósito de Deus, como disse Jó, bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. O propósito de Deus vai se cumprir. Aleluia, porque Deus é fiel e Ele vela sobre a sua palavra para a cumprir. Essa palavra não voltará vazia sem antes fazer o que lhe apraz e prosperar naquilo para que ela é designada. Passará o céu e a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Deus fala algo aqui ao meu coração, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que o que mantém essa porta aberta, irmão, é esse compromisso com a palavra. O que me mantém de pé, o que mantém de pé a Amaro Correia, é esse compromisso com a palavra. Enquanto estivermos compromissados com a palavra, há vida. Enquanto estivermos compromissados com a palavra, há fôlego. Enquanto estivermos compromissados com a palavra, há esperança. Enquanto estivermos compromissados com a palavra, há uma luz no fim do túnel. Enquanto estivermos compromissados com a palavra, há salvação. Eu tenho certeza que o que você ouviu não foi a voz de Amaro Correia, foi a voz de Deus, a voz do divino.